Alguns anos atrás, eu morei em uma cidade distante do município onde os meus pais e parentes moram. E um dos momentos mais esperados por eles e por nós era quando eu e minha esposa vínhamos para visitá-los. Era um momento de alegria, eles ficavam ansiosos esperando a gente também ansiosos para revê-los. E quando nós chegávamos, era muito gostoso, era muito bom estar com eles, conversar, rever e ter esse tempo precioso junto. Agora, quando chegava o dia de a gente ir embora, o coração apertava, os olhos muitas vezes se enchiam de lágrimas e a gente já sentia a dor da saudade. E a gente procurava, de alguma forma, encorajar, animar um ao outro, com mensagem do tipo, não, fica assim não, a gente vai, mas logo logo a gente vai voltar, já já a gente está aqui de novo, em breve a gente vem. E a gente procurava dizer isso para os nossos pais, para a nossa família. Eu não sei se você já passou por isso, mas é um momento que não é fácil, porque estar longe de quem a gente ama, isso é difícil. E os discípulos passaram por isso. A Bíblia fala que os discípulos de Jesus ficaram 3 a 3 anos e meio caminhando com ele. E depois desse tempo junto, Jesus disse que precisava voltar para o Pai. E, gente, lá em Atos capítulo 1, vai falar desses últimos momentos de Jesus com os discípulos. Depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias com os seus discípulos, dando ali as últimas palavras, as últimas orientações acerca do reino dos céus. E no versículo 9, fala exatamente desse momento em que Jesus, então, foi elevado aos céus, ele subiu aos céus. A Bíblia diz que ele subiu em uma nuvem. E é interessante porque a Bíblia diz que os discípulos ficaram olhando, vendo Jesus subir e de repente ele sumiu ali no céu. E eles ficaram ainda olhando para cima, ficaram olhando. De repente 2 homens, que nós sabemos que são 2 anjos, apareceram para os discípulos e disseram: o que é que vocês estão aí olhando para o céu? O mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará da mesma forma que vocês viram partir. E é sobre isso que eu quero conversar hoje com vocês, sobre a volta de Jesus. Quero ler com você aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 15, que diz assim: dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. O maior marco que já houve na terra foi a vinda de Jesus neste mundo. O seu nascimento e a sua morte nos dá a garantia, nos dá o direito de recebermos a salvação, a vida eterna, a reconciliação, como nós vimos esses dias atrás em uma outra mensagem. Agora, o segundo maior marco que haverá na terra será quando Jesus voltar. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa que Jesus nos fez, que ele voltaria para o Pai, mas que um dia ele vai voltar para buscar os seus discípulos, a sua igreja. E quando ele voltar, a Bíblia diz que vai acontecer várias coisas. Eu quero compartilhar algumas com você. A primeira coisa é que todo olho verá Jesus voltando. Apocalipse 1:7 diz que ele vem das nuvens e todo olho o verá. Lá em Mateus capítulo 24, se eu não estou enganado, versículo 30, também fala justamente isso, que quando Jesus descer do céu, todo olho verá Jesus vindo nas nuvens com todo poder e glória. Você já pensou que momento maravilhoso será para a igreja do Senhor quando vê Jesus voltando, quando vê o Rei da Glória, o leão da tribo de Judá, voltando para buscar a sua igreja? Será um marco.
Será como diz na Bíblia, para aqueles que estão em Cristo, será um momento de muito festejo, de muita alegria. Mas para aqueles que não estão em Cristo, será um momento de lamento, de dor e de ranger de dentes. No texto que nós lemos diz que a trombeta soará. Já pensou? A trombeta vai soar, a trombeta celestial vai soar e todo olho verá e todo ouvido ouvirá a trombeta tocar e saberá que Jesus está voltando. Meus irmãos, que dia maravilhoso! Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A segunda coisa que a Bíblia diz é que todos aqueles de todos os tempos, de todas as gerações, de todas as épocas que morreram com Cristo, crendo em Cristo, estes ressuscitarão primeiro. Já pensou? Jesus voltando, a trombeta soando e a Bíblia diz que todos os que já morreram de todos os tempos com Cristo vão ressuscitar. Gente, que coisa sobrenatural! É isso que a Bíblia nos ensina. Inclusive esse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala justamente isso, que aqueles que morreram com Cristo vão ressuscitar. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, fala que aqueles que ressuscitarão, eles vão receber um novo corpo, um corpo celestial. A pessoa vai ressuscitar, mas não com o mesmo corpo humano que ela tinha quando ela morreu, mas agora com um novo corpo, um corpo celestial. Aí talvez você esteja se perguntando, e aqueles que estiverem vivos, o que vai acontecer com eles? A Bíblia diz que aqueles que estiverem vivos com Cristo, esses também terão seus corpos transformados e eles vão o quê? Eles vão subir, eles vão ser levados aos ares junto com aqueles que ressuscitaram para se encontrar com o Senhor nas nuvens. Você já pensou nisso? Que quando Jesus voltar, todo aquele que está com Cristo, esse vai ser levado ao céu, vai ser levado às nuvens. Eu fico imaginando a gente voando. A gente não sabe bem como que isso vai acontecer, mas a Bíblia afirma categoricamente que quando Jesus voltar, aqueles que estão em Cristo, eles são levados às nuvens para o encontro com o seu Senhor. E a última coisa que esse texto de 1 Tessalonicenses nos diz é que todos aqueles que estão com Cristo, eles agora vão viver para todo sempre com Jesus no novo céu e na nova terra. Lá em Apocalipse, capítulo 21, que está falando sobre a nova Jerusalém, sobre esse novo céu, essa nova terra, esse lugar onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá pecado, não haverá angústia, não haverá medo, não haverá nada disso. Tudo isso vai ser exterminado, será cessado no novo céu e na nova terra. Essas são promessas de Deus para o seu povo, promessas de Deus para o ser humano. Você que está assistindo, se você já entregou sua vida a Jesus, saiba que isso você vai experimentar. Se você já nasceu de novo, essa é a promessa de Deus para a sua vida. Agora, alguém deve estar pensando assim, e o que vai acontecer com aqueles que ainda não entregaram sua vida a Jesus, com aqueles que não creem em Jesus? O que a Bíblia diz sobre isso? Lá no livro de Mateus, a partir do capítulo 24 e 25, está falando justamente dos sinais que vão anteceder a volta de Jesus, mas também vai falar justamente do que vai acontecer quando Jesus voltar. Lá diz no capítulo 25, versículo 46, que aqueles que não crerem em Cristo, esses irão para o castigo eterno. Deixa eu falar uma coisa para você. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. O desejo de Deus é que todo ser humano venha poder viver e experimentar a vida eterna. E foi por isso que Deus enviou Jesus Cristo, para que nós possamos receber a salvação. Todavia, o homem recebeu de Deus também o livre-arbítrio para escolher. Eu costumo dizer que Jesus não vai mandar ninguém para o lago de fogo. Quem vai para o lago de fogo vai porque escolheu isso, porque toda pessoa que não quer estar com Cristo, o outro caminho é o lago de fogo, aonde a Bíblia diz que é um castigo eterno, um lugar de tormento, de dor e de tristeza. Então eu quero dizer uma coisa para você que está assistindo esse vídeo.
você está tendo a oportunidade de olhar para o céu e de receber essa tão graciosa salvação, esse presente de Deus, que é estar com Ele para todo sempre. E nós não sabemos que dia que Jesus vai voltar. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas a única certeza que nós temos é que Ele vai voltar. E isso vai acontecer. E em breve Jesus voltará. E eu espero muito que cada pessoa que está assistindo esse vídeo possa tomar a sua decisão de estar firmado com Cristo, para que quando Ele voltar, você possa experimentar de todas essas bênçãos que foram ditas hoje nesse vídeo, de poder ter a sua vida transformada, ter o seu corpo transformado e subir aos céus para o encontro com seu Senhor. Que Deus abençoe sua vida e não esqueça, Jesus em breve voltará.